E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre viagem de cruzeiro. Uma viagem completa e uma viagem muito diferente de tudo que você está acostumado. Vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de cruzeiro, dessa viagem que eu, Bruna, considero muito completa. E antes de mais nada, eu tenho que dizer para vocês que as grandes navegações fazem parte da história do mundo, né? Um dos primeiros meios de transporte aí. As grandes navegações levavam e traziam especiarias, faziam esse intercâmbio comercial entre as cidades, entre os países, entre os continentes. Foram através das grandes navegações que várias terras e mundos foram descobertos, como o nosso, por exemplo. E por que eu considero essa viagem uma viagem completa? Porque dentro de um navio de cruzeiro você se hospeda, você tem alta gastronomia, você se diverte, você se transporta, você tem shopping para comprar lá dentro e você também conhece novos destinos. Quando os navios de cruzeiro aportam, você pode descer e conhecer aquela localidade. É muito completa, não é? Pelo menos uma vez na sua vida você tem que experimentar fazer uma viagem de cruzeiro. É uma viagem muito gostosa, é um clima completamente diferente. Aliás, você já fez cruzeiro? Para onde? Deixa aqui nos comentários, quero bater essa bola com você. E também, já que você vai ali para baixo escrever nos comentários, já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Com toda certeza, ativando o sininho. E assim que ativar o sininho, você vai receber as notificações primeiro, porque a gente tem vídeo novo toda semana, de segunda e quinta-feira, às 19 horas. Aliás, esta série de Um Vídeo, Uma Viagem são viagens reais para as pessoas reais como vocês. Gente, tem cruzeiro em todo lugar do mundo. Tem cruzeiros marítimos, mar, e tem cruzeiros fluviais, nos rios. E aí, a gente tem os cruzeiros aqui na nossa costa, na costa brasileira. E na nossa costa brasileira, os navios têm um período do ano que eles ficam aqui. Então, não é o ano inteiro que o navio está aqui, tá? Então, grandes companhias de cruzeiro, como Costa Cruzeiro, MSC e várias outras, vêm para o Brasil e mais ou menos de novembro a abril, mais ou menos, eles ficam aqui na costa do Brasil fazendo Brasil e às vezes indo para o sul, que a gente chama de sul, né? Então, Montevidéu, Buenos Aires, enfim, então dá para fazer grandes navegações. Nós temos um dos portos de cruzeiros marítimos mais importantes do Brasil, aqui no estado de São Paulo, que é o Porto de Santos. Para quem não sabe, é importante que os portos, para receber um navio de cruzeiro, tenham um calado muito fundo. E o que é o calado? É a vala, né, aonde o navio, eu tô falando a grosso modo, né, gente, mas é a vala onde o navio consegue, a profundidade que o navio consegue entrar. Então não são em todos os portos que o navio aporta, tá? Tanto é que às vezes a gente vê o navio no alto mar ou muito próximo à costa, mas ainda em alto mar, e aí as pessoas saem de lá com outras mini embarcações e vêm para a costa, tá? Mas Santos não é assim que acontece. Então a gente consegue aí ter um porto muito legal. Bruna, por que a gente não recebe os grandes navios de cruzeiro no sentido de os maiores do mundo? Justamente por causa do calado. Então a gente precisa ter essa liberação aí para ter essa embarcação aqui com a gente. E aí são diversos os roteiros, Nordeste, Sudeste aqui no nosso Brasil, que dá pra gente fazer nesse período que os cruzeiros marítimos estão aqui no Brasil. Um exemplo de um cruzeiro fluvial aqui no Brasil é o Gran Amazon, na Amazônia, saindo da cidade de Manaus. Ele faz aí os rios e seus afluentes da Amazônia.
Este é um navio que tem o ano inteiro, tá? Ele não sai de lá para voltar para sua terra. A terra dele já é ali. Ele é um navio menor, mas ele tem uma gastronomia riquíssima e você conhece vários lugares ali da Amazônia. Muito legal. Mas vamos voltar para os navios de cruzeiro marítimo. E aí tem cruzeiros pelo mundo todo. Aonde tiver mar, tem cruzeiro. Então a gente está falando de boa parte da Europa, nós estamos falando de Caribe, nós estamos falando de Estados Unidos, como Alasca, por exemplo. Olha que experiência muito legal. Nós estamos falando da Oceania, África, Ásia, enfim, tem em todo lugar. E aí tem os cruzeiros que a gente chama de cruzeiros convencionais, que são saídas convencionais, e tem os cruzeiros temáticos. Gente, cruzeiro temático, como o próprio nome diz, ele tem um tema, então ele tem toda uma dedicação para que aquele cruzeiro seja feito em cima daquele tema. E aí a gente tem os navios de cruzeiro da Disney, onde você vai encontrar toda a turma da Disney ali dentro, desde a decoração das cabines até os personagens ali no lobby. A gente tem cruzeiro universitário, nós temos cruzeiro, por exemplo, do Roberto Carlos, tem cruzeiros fitness, tem o cruzeiro dançando a bordo, tem o cruzeiro zen, tem cruzeiro single, que é para você encontrar o seu grande amor, tem cruzeiro de tudo quanto é tipo de tema. E aí, sempre esse tema vai permear aí todas as suas noites que você tiver dentro do navio. Os quartos dentro de um navio não se chamam nem apartamentos nem quartos, se chamam cabines, tá? Então, as cabines, elas são divididas das mais diversas formas. A gente vai passando umas fotos aí, vocês vão dando uma olhada. E aí é basicamente assim, gente. Quantas pessoas cabem na cabine? De 1 a 4 pessoas convencionalmente, tá? Então você tem cabine single, dupla, tripla ou quádrupla. Você tem cabine single, sempre vai ser uma cama de casal. A cabine dupla pode ser uma cama de casal ou 2 de solteiro, se forem 2 amigas, 2 amigos, ou se for um casal, sendo ela de casal. Você tem cabine tripla, sendo um beliche e uma cama de solteiro. E você tem cabine quádrupla, sendo aí 2 beliches. A cabine, ela é pequenininha, mas ela é um pequenininho inteligente. Tem espaço para você andar, tem penteadeira, tem um banheiro bem confortável e muitas vezes pode ter varanda ou não, mas eu já vou falar desse tipo de cabine. Existem as cabines que são familiares, elas também acomodam 4 pessoas, mas elas são maiores aí para criançada, tal. Ou até, gente, existem cabines compartilhadas, que tem uma porta no meio e são 2 cabines que se conversam, podendo crescer mais. Existem cabines pequenininhas, médias, grandes e extremamente luxuosas. Tudo depende de quanto você quer investir na sua viagem. E aí vamos falar um pouquinho de como são as técnicas aí de cada cabine. As cabines têm por início 15 metros quadrados, tá? Nossa, mas não é muito pequeno? Gente, num navio de cruzeiro a gente não fica muito tempo no quarto, tá? A gente fica curtindo tudo que o navio oferece. Então, a partir de 15 metros quadrados, e aí tem cabines de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, ou até maior, dependendo do navio. E aí existem as categorias das cabines internas, externas, com vista obstruída, externa com vista e externa com varanda. Deixa eu te contar cada uma delas. A interna, ela imagina que o navio, eu vou até pegar para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui o navio, certo, gente? E aí, isso daqui é uma cabine externa. Aqui no meio do navio tem cabines também. Então, as cabines internas, elas são essas que ficam para dentro do navio. Portanto, elas não têm janela. E aí, o que acontece? É uma cabine que, dependendo do navio, tem uma projeção na parede, para te dar um conforto maior. Tem navios que não tem nada disso, mas também é só para dormir. Se você não tiver problema de ser claustrofóbico ou coisa parecida, fique nessa porque ela vai ser sempre a mais barata. Depois, existe a cabine externa com vista obstruída. Como, por exemplo,
As cabines externas, gente, quando a gente fala, elas são sempre com janelinha. E esta janelinha, como você pode ver em algumas fotos aí, esta janelinha se chama escotilha. Ela não abre. Então, por mais que ela seja uma cabine externa, ela tem sempre esta janelinha que não abre, tá? E aí, o que é vista obstruída? Então, por exemplo, um bote salva-vida pode estar na frente da janela. E aí você tem uma visão parcial do mar, mas você tem uma visão obstruída. Ou pode estar uma escada do convés, pode estar, enfim, alguma coisa obstruindo a vista. Das externas, essa cabine é a mais barata. Depois nós temos as externas com vista. E aí é a mesma coisa do que a externa com vista obstruída, só que então ela tem já direto a escotilha aqui mostrando a sua vista linda ali para o mar, tá? E aí ela é um pouco mais cara. E aí nós temos as cabines externas com varanda. Aí sim você tem uma abertura de porta e um hall a mais para ter aquela brisa do mar entrando. E aí você tem então esse seu espaço aí de varanda para ver uma vista muito bonita. Ela acaba sendo uma das mais caras. E depois temos cabines com varandas fantásticas. Tem cabines que são um pouco mais na ponta, né? Ou na proa ou na popa do navio, como por exemplo, aqui na frente. E aí ela pega uma quina que ela consegue ter uma jacuzzi na varanda, consegue ter todo um mobiliário de jardim ali na varanda. Então ela fica bem grande. Tem cabine com espreguiçadeira, enfim. Tudo depende de quanto você quer investir ou da sua pontuação como hóspede habitual. Vou falar disso. E aí, o que tem para fazer dentro do navio, Bruna? Então vamos lá. Para os amantes de cassino, vocês têm o cassino aí internacional aberto. Mas antes disso, deixa eu contar uma coisa para vocês. Os navios, nós não temos nenhum navio brasileiro. Então os navios vêm sempre ou dos Estados Unidos ou da Europa, na sua grande maioria da Europa. Então, por exemplo, a Costa Crociere, que é a Costa Cruzeiro que a gente conhece, vem da Europa, vem da Itália. Então eu tô falando isso porque de repente nesses países é liberado o cassino, os jogos de azar. E aí o cassino é uma coisa que tem bastante interação de lazer e de entretenimento dentro do navio. Com mesas de pôquer, com grandes jogos, com caça-níquel, que a gente adora aí tentar a fezinha lá. Só que saibam, o cruzeiro, pelas leis das águas internacionais, os cassinos dentro dos navios, eles só podem abrir quando o navio está navegando, tá? Então ele só está aberto quando ele está navegando. Ele tem que estar a 100 km da costa, ou seja, ele tem que estar em navegação, aí ele pode abrir. Por que eu tô falando isso? Tem muita gente que vai para jogar, são jogadores, vão para jogar e aí entram pela primeira vez num cruzeiro e falam assim: por que o cassino está fechado? Eu quero jogar. Então calma, deixa o navio começar a navegar que ele vai abrir. Então o cassino é uma das questões de entretenimento. 1000 bares tem ali dentro. Tem cafeterias, tem bares para drink, tem balcões de bares espalhados por todos os lugares, inclusive na área da piscina. Tem mini salões de entretenimento, onde acontecem recreações para adultos, shows à parte. Tem um grande anfiteatro, onde sempre tem, todas as noites tem shows da Broadway. É muito legal, você não pode perder. E se você for cada noite no teatro, você vai ver um show diferente. E, gente, tá tudo incluso no que você pagou. Então vai, usa o navio inteiro. Por isso que quem viaja de navio não para de viajar de navio, porque nossa, é tudo. Existe a área de recreação, né? A área de os recreadores, né? Eu vou falar de recreador de uma maneira geral, tanto para crianças quanto para adultos. Então não se preocupe, se você está levando o seu filho, você vai ter entretenimento e olha, é capaz de você só ver seu filho na hora das refeições, viu? Para os pequenininhos, para os bebezinhos, vocês podem contratar o serviço de babá. Ele é pago à parte, mas você pode curtir uma noitada e tem uma babá profissional, gabaritada,
para cuidar do seu bebê. Existem 1000 serviços dentro do navio também à sua disposição. Tem academia de ginástica para os fitness que continuam malhando mesmo quando vão viajar, e são academias fantásticas, tem aulas específicas. Existe spa para você ir fazer massagem, cuidar da pele, cuidar do corpo. Existem salões de cabeleireiro internacionais. Existem cursos que são dados dentro do navio, como por exemplo, escultura de frutas, dobradura de toalhas. Em alguns navios existem paredes de escalada, existem piscinas de onda. Aliás, você sabia que a piscina do navio ela é cheia de água salgada? Sim, gente, eles trocam a água todos os dias da piscina. E aí é importante dizer que ela é drenada do mar. Então não adianta você tentar entrar na piscina achando que você está numa água doce, porque não está em água doce. Ela é drenada do mar e é trocada todos os dias. Tem navios que tem 2, 3 piscinas, jacuzzis e tudo isso você pode usar. Existe serviço de quarto todos os dias e todos os dias tem um mimo gostoso para você no quarto. Alimentos e bebidas. Vamos falar da comida do navio. Quando você compra um navio de cruzeiro, né? Quando você compra a sua estadia numa saída de navio de cruzeiro, é muito legal que você saiba que toda a sua refeição está inclusa. Toda, absolutamente toda. E aí, são diversos os restaurantes que lhe atendem ali dentro. Qual é o segredo? Porque tem muita gente que fala assim, Bruna, eu não quero viajar de navio porque eu fico enjoada em embarcação, eu não gosto eu tenho medo de passar mal, tal. Existem 2 segredos, gente, que eu vou contar para vocês agora. O primeiro é que você tem que se manter com o estômago cheio. Essa é a grande diferença de passar mal e não passar mal, tá? E é por isso que eles ofertam muita alimentação. Então, coma. Ai, mas eu estou num regime. Então, coma fruta, coma o que você pode comer, mas coma muito por dia para que você não passe mal. Fora que um navio, ele pesa muitas toneladas. Então, e hoje ele tem lá mecanismos para manter-se bem fixo ali no mar. Então ele não tem esse balanço todo. É claro que quanto mais ao sul você vai, tem alguns ventos diferentes aí, mas nada que vá ser Titanic, né, gente? Não tem nada disso, tá? Então é importante que vocês saibam que se der esse balançar do navio, é bom que vocês estejam com o estômago cheio e aí você não vai passar mal. Outro grande segredo do navio é que, olha só, gente, estão vendo o naviozinho aqui de novo que eu tô usando para demonstrar aqui. Esse é o Soberano da Pumantur. E aí assim, ó, popa, proa. Então vamos lembrar que proa é a frente e a popa é a poupança, é atrás do navio, tá? E aí, onde é bom de se hospedar? Porque sim, é a gente que escolhe a cabine aonde a gente quer ficar. Então, gente, eu falaria para vocês, fiquem sempre no meio. Evitem proa e evitem popa, tá? Ficando sempre no meio, vocês vão estar muito estáveis na hora de dormir. Porque imagina que se por acaso, ele não faz esse movimento desse tamanho que eu tô fazendo, mas imaginem que se por acaso tem esse movimento, é aqui e aqui que vão sofrer mais esse movimento. Os do meio tão estáveis. Então esse é o segundo segredo para não passar mal. Claro, gente, que tudo que eu tô contando aqui é para quem não é viajante de cruzeiro, né? Agora, se você já foi e ficou na proa, na popa, não passou mal, tá tudo bem, pegou águas calmas, enfim, tá tudo certo, tá? Então eu tô dando recomendações de maneira geral aí. Bruna, corro o risco de ficar numa cabine embaixo d'água? Não, já há muitos anos isso não acontece. Não vou dizer que não existia lá atrás. Sim, existia. Agora, gente, de novo. Então, onde está escrito Soberano aqui, ou Sovereign aqui, vamos dizer que esta parte azul é o calado aí do navio, tá? Esta parte azul tem um mundo aqui. Casa de máquina, geladeira geral do navio e parte da tripulação fica aqui sim. Então, quem trabalha no navio
fica embaixo d'água, muitas vezes. Passageiro sempre da água para cima, não se preocupem. E aí cada andar do navio se chama deck. Então, em navio, né, de cruzeiro, nós não chamamos de andar, nós chamamos de deck. E podem ter certeza, o último deck é sempre o da piscina, é sempre o do terraço, é sempre o da área de lazer, o da balada noturna. Tá toda a área de lazer lá em cima. Claro que também tem áreas de lazer espalhadas pelo navio. Agora, lembra que eu falei que quanto mais dentro do navio mais barato, quanto mais fora e com varanda mais caro? A mesma coisa acontece para os decks. Quanto mais baixo você ficar, você vai investir menos, vai ser mais barato. E quanto mais alto você ficar, você vai pagar mais caro. E voltando a falar dos alimentos e bebidas, então olha, a gente tem alguns pormenores aí que é muito bacana que vocês saibam. Então, por exemplo, existe o restaurante do café da manhã, na verdade são os 2, 3 por navio que tem aí a distribuição do café da manhã. Ele funciona como hotel das 6, 7 da manhã até as 11 da manhã, até as 10 da manhã, isso depende de cada saída de navio. Depois, esses restaurantes são fechados, talvez seja o mesmo restaurante que serviu o café da manhã, vão começar a servir almoço e existe sempre um restaurante ali na área de lazer, na área da piscina, que vai ter comida o dia inteiro também. Então, se você perdeu o almoço, você vai ali, tem petisco para você fazer um pratão, você faz hambúrguer, hot dog, enfim, você pode comer o dia inteiro. Mas o jantar tem uma especificidade. Vamos lá. Normalmente, quando você compra o seu cruzeiro, o seu agente de viagem vai te perguntar: você prefere jantar no primeiro turno ou no segundo turno? O primeiro turno normalmente é das 7 da noite às 9 da noite. O segundo turno, das 9h30 às 11. O que isso quer dizer? São outros tipos de restaurante, não aqueles do café da manhã nem do almoço, que tem já a sua mesa reservada, e se a sua mesa for a 35 do restaurante Florença, você vai todos os dias ter que jantar no restaurante Florença, na mesa 35. Você não pode chegar e se sentar, porque a sua cabine está relacionada àquilo. Se você escolheu ali o primeiro turno, você tem que jantar das 7 às 9. Se você escolheu o segundo turno, você tem que jantar das 9h30 às 11. E aí é muito importante que vocês saibam que não é que entre 9 e 11 eu posso entrar. Não, gente. É que você tem que estar lá naquele horário, porque lá é um serviço à la carte. Então, você vai receber um menu do seu maître, que ele vai ser sempre o seu maître durante o cruzeiro. O garçom vai ser sempre o mesmo garçom durante o seu cruzeiro. E você vai receber um menu com 3 opções de entrada, 3 opções de prato principal, 3 opções de sobremesa. Então, você tem que estar lá no horário, porque se você se atrasar, você vai perder a entrada, você vai perder alguma coisa, tá? Então, fica a dica, é muito importante. Eu vou dar uma dica importante para vocês. Se você é uma pessoa que gosta de ficar no bar tomando um drink, no bar da piscina, tomando um drink, curtindo uma vista linda e curtindo a piscina com os amigos, pegue o segundo turno, tá? Porque dá tempo de vocês saírem, tomarem um banho, assistir um show da Broadway e entrar às 9h30 aí para o seu jantar. Se você pegar o primeiro turno, você tem que fazer isso com muita rapidez. Por que eles fazem primeiro turno e segundo turno, gente? Para pegar todas aquelas 2.000 e tantas pessoas do navio e dividi-las em 2 horários, em vários restaurantes, para que todo mundo coma. Tudo bem? Tudo bem. 1, 2, 3, help, 1, 2, 3, help. Não, é help, 1, 2, 3, né, Evelyn? Desculpa, o que você fez? Ela teve um problema num hotel nos Estados Unidos, ela achou o telefone e ela falava assim no telefone. Por que eu tô falando isso? Help, 1, 2, 3, help, 1, 2, 3. Aí assim, o que tem a ver 1, 2, 3? E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre viagens de cruzeiro. Moto.
E outra coisa, a pessoa falava com ela do outro lado da linha e ela... Tell me what to drink. Não tem jeito, a gente vai ter que ter mais uma parte nesse vídeo, porque ele tá muito longo, mas são informações muito importantes que eu tenho que passar para vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo com a continuação. Um beijo e vem navegar comigo!